Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e eu sei que o fio de microfone tá horrível. Eu só percebi depois que eu terminei de gravar e fui começar a editar. Desculpa, gente, mas deu mais de 20 minutos de gravação. Para eu regravar tudo ia ser meio complicado. E hoje nós vamos falar de um dos filmes mais aleatórios, porque surgiu do nada, mas também um dos filmes mais aguardados de 2019, Coringa. Send in the clowns. Coringa pega uma vaga inspiração no quadrinho A Piada Mortal, mas é muito vaga mesmo, é uma história independente dos quadrinhos, e uma grande inspiração nos filmes do grande gênio Martin Scorsese, especialmente Taxi Driver e O Rei da Comédia. Antes de você ver esse filme, eu recomendo fortemente que você assista pelo menos Taxi Driver, porque muita parte da estética do filme é baseada e derivada de Taxi Driver, como uma espécie de homenagem, e também porque Taxi Driver é o filme essencial de um maníaco na cidade. E, além disso, Taxi Driver é um filmaço, então assim, não tem por que não assistir. Coringa é muito parecido estruturalmente com Taxi Driver, sendo uma ruptura total do padrão de filmes de quadrinho, considerando super-heróis e coisas do tipo. Há também algumas referências a outras obras, como por exemplo Tempos Modernos de Charlie Chaplin. E antes de falar do filme em si, tem algo que eu preciso falar. Eu acho extremamente necessário falar das polêmicas que estão rodeando o filme, especialmente no que estão dizendo em relação a glorificar a violência, amar o bandido e coisas do tipo. É uma linha muito tênue entre você compreender o que o Coringa está fazendo e você simpatizar e até achar que aquilo que ele faz é justificado. Não há uma glorificação da violência em si, realmente não há. O diretor se preocupa em não glorificar, em não mostrar isso como algo que deve ser feito, mas o perfil psicológico do personagem e a construção do filme pode fazer com que pessoas que não estejam em um ótimo estado emocional tenham isso como um gatilho e, enfim. Tendo dito isso, agora vamos falar do filme e, meu Deus, que filme. Em 1981, na cidade de Gotham, Arthur Fleck é um jovem solitário que mora com a mãe, que é doente, ele é muito triste, ele tá sempre triste, ele tem que tomar remédios, ele tem que cuidar da mãe, e ele trabalha como um palhaço para poder pagar as contas, conseguir sustentar essa casa toda lascada que eles moram, um apartamento minúsculo, com um prédio que tá caindo aos pedaços, então assim, é uma situação bem ruim. E ele acredita que ele deve trazer a felicidade através de sorriso para as pessoas, ele quer mudar o mundo através de sorrisos e piada. Dirigido e roteirizado por Todd Phillips, o mesmo que fez Se Beber Não Case. Tá sendo um ano incrível, né? Porque o Craig Mazin, que roteirizou Se Beber Não Case, fez Chernobyl, que é uma série incrível. Coringa é um estudo de personagem, por definição. Nós estamos acompanhando a evolução desse personagem e analisando como ele se modifica, como que o ambiente o afeta e tudo isso. Como seu estado emocional é transformado ao longo das 2 horas de filme. O filme tenta nos fazer entender o que se passa na cabeça dele e ao mesmo tempo ver por que Arthur Fleck vira o Coringa. Ele anda sempre com o cabelo bagunçado, às vezes com resquícios de maquiagem que ele não tirou, sujo, com a impressão de que ele tá fedendo, de que ele tá podre. Ele é extremamente magro, então ele não come. Ele anda meio torto, meio duro, mas ele se contorce em alguns momentos. Então a linguagem corporal, ela diz muito sobre o personagem e toda essa construção visual dele tá sempre mostrando como que ele tá naquele momento do filme. Inclusive, tem um ponto de virada, que é o ponto pro 3º ato, que a linguagem corporal dele muda completamente, porque ele passa por uma mudança muito grande dentro de si. Inclusive, esse é o primeiro filme do Batman, do universo da DC, que me fez realmente ver a Gotham City, que todo mundo fala. Se você pegar a trilogia Cavaleiros das Trevas, eles falam Gotham é uma cidade doente, que não sei o que o crime reina, mas eu nunca tive essa mesma sensação. Eu nunca, apesar do universo ser muito bem construído, eu não conseguia acreditar que Gotham era tão bosta assim. Esse filme consegue. É uma cidade doente, à beira do colapso, em crise, suja, com desemprego batendo na porta, crimes para todo lado, ratos andando pela cidade e uma população indignada
e também doente, cheia de pessoas horríveis, independente do seu background, seja de uma classe alta ou uma classe mais baixa. E ainda falando da cidade, o design de produção do filme contribui muito para essa atmosfera de podridão, lembrando muito a Nova York de Taxi Driver, inclusive na seleção da paleta de cores. Temos muitos tons verdes, muitos tons marrons. É uma cidade sem vida e apodrecendo. E ainda sobre a fotografia, ela é simplesmente fantástica. Todos os planos têm exatamente a duração que eles precisam ter. Ele só mexe a câmera quando o movimento significa alguma coisa, senão deixa a câmera parada. E ainda sobre a paleta de cores, não só as cores representam tudo isso que a cidade passa e o estado de espírito do Arthur, porque ele é podre como o resto da cidade, como o verde é uma das cores mais importantes para o Coringa, é a cor do cabelo dele, é uma das cores que identificam o personagem. Então tem essa relação entre o universo e o personagem. E apesar de ter umas piscadinhas que talvez não precisasse, mas não são nada que comprometem o filme, Coringa consegue se inserir no universo da DC e consegue estabelecer uma relação entre o Coringa e o Batman, mesmo que seja um filme que, não se preocupem, não tem o Batman, não tem esse lado. É um filme sobre o Coringa. Ele consegue estabelecer ainda assim uma relação simbiótica de que um não existe sem o outro. E ele faz isso de uma forma muito bem feita. Ele não precisa de tanto tempo, não precisa dedicar vários diálogos a isso. A montagem faz isso muito bem e pequenas cenas são o suficiente para isso. A trilha sonora é composta pela islandesa Hildur Guðnadóttir, em islandês, e a trilha sonora é brilhante. Ela normalmente usa instrumentos de corda, como violoncelos e baixos, para criar tons um pouco mais sombrios e mais graves, que dão completamente o tom do filme. Inclusive eu li sobre a trilha sonora dela e parece que ela escreveu sem ver o filme antes. Então a montagem foi baseada na música. A música auxiliou nesse processo, ao invés da música depois só entrar para combinar com o que está na tela. Eu achei isso muito interessante e realmente é perceptível como cada enquadramento, cada plano, o corte, tudo combina com a música muito bem. E o filme é muito bem montado. São 2 horas que passam, não vou dizer que passam tranquilo, porque o filme te deixa incomodado. Eu saí do filme muito incomodado, nervoso e pensativo, porque é um filme que ele te dá um soco no estômago e que faz você ficar reflexível. É um filme que te incomoda de propósito. Mas em termos de ritmo, ele é perfeito. Nenhuma cena tá lá à toa. E falando um pouco sobre cenas, tem uma cena que eu preciso ressaltar. Ela é a penúltima cena do filme. Eu não vou entrar em spoilers, mas eu achei que o filme fosse acabar nela, inclusive. E cinematograficamente, ela é magnífica, brilhante, estupenda, genial. Você tem um casamento perfeito entre o enquadramento, os movimentos de câmera, a atuação e a trilha sonora, que é magnífica. Essa cena eu fiquei arrepiado e só de lembrar eu já me arrepio de novo. E não só isso, a montagem dessa cena estabelece vários questionamentos sobre a continuidade desse universo. Não em relação a sequências e Coringa 2, o resgate, mas em como esses personagens vão viver depois que o filme acabar. Ele te deixa pensando nisso e faz sentido. E o significado dessa cena pro filme é sensacional. Ela significa muita coisa, especialmente pro personagem do Arthur. Mas, tendo dito isso, é uma cena que pode ser interpretada da forma errada. É uma cena que, sim, você pode relacionar com todas essas polêmicas, porque ela pode, sim, ser interpretada de uma forma bem diferente do que... Mas se tá na tela, é uma interpretação possível e o diretor não pode te dizer que tá errado. Esse é o problema. E o humor do filme funciona extremamente bem. O diretor vem da comédia e o diretor de fotografia também. Então eles sabem mexer com comédia, fazer uma comédia é extremamente difícil e ele te pega de jeito. Às vezes ele consegue dividir a audiência. Inclusive o filme lida um pouco com isso sobre o humor ser relativo, várias coisas são relativas. E a audiência se divide. Tem gente que vai rir de nervoso, tem gente que vai rir porque achou engraçado, tem gente que vai ficar chocada. Então ele faz isso muito bem. Robert De Niro, maravilhoso, interpreta o Murray Franklin, que é uma homenagem ao seu personagem em O Rei da Comédia. Ele é apresentador de um talk show de comédia e ele é um grande ídolo pro Arthur. O sonho dele é ir nesse maldito programa, é se apresentar em frente à audiência do programa. A interpretação do De Niro é ótima, ele tem tido uns filmes meio duvidosos, mas esse ano parece que ele voltou com tudo com isso e com Irishman, que eu tô louco pra ver. A Zazie Beetz interpreta a Sophie Dumont,
ela é um interesse romântico do Arthur, ela não tem tanto destaque assim ao longo do filme, isso é completamente justificado. Eu gosto dela como atriz, mas ela realmente não tem muito o que fazer, ela tem algumas boas cenas junto do Arthur. A Frances Conroy é a Penny Flagg, a mãe do Arthur, e ela, que seria o porto seguro dele, na verdade é só mais alguém que ele tem que cuidar, além dele mesmo. Eu gosto da interpretação dela porque, apesar dela não ter muito a fazer, ela convence muito bem do estado físico e psicológico da sua personagem. E eu elogiei o filme pra caramba, falei que é muito bom, ainda não fiz nenhuma crítica negativa, mas vamos falar daquilo que torna o filme tão gigantesco. Joaquin Phoenix é Arthur Fleck e o Coringa. Joaquin Phoenix é talvez o maior ator dessa geração, um dos maiores de todos os tempos, e essa é uma das suas melhores atuações. Quer dizer muita coisa, porque ele fez O Mestre, Ela e outros vários excelentes filmes. A sua linguagem corporal, o seu olhar, pequenas sutilezas e a maldita risada. É uma risada que é brilhante, você não sabe se ele tá rindo porque ele achou engraçado, se ele tá rindo de deboche, se ele tá chorando, mas se mistura com um riso. Você não sabe se ela tá te deixando incomodado, tenso, ou se você acaba se descontraindo porque você fica meio nervoso que ele tá rindo e você não tá rindo. É uma atuação sensacional, é a melhor que eu vi no ano, e a cada filme o Joaquin Phoenix mostra o tamanho que esse homem é. Ele é um monstro. Ele é Coringa. Todos os elementos cinematográficos não têm defeitos, mas se não fosse a interpretação genial desse homem, Coringa seria um bom filme para se ver nos cinemas, e não uma obra-prima. Joaquin Phoenix eleva o filme a um patamar que poucos conseguem. Eu tenho um problema com o filme que eu não posso nem chamar de problema, porque eu entendo porque que o diretor fez. Tem uma pequena reviravolta em um momento do filme, e o diretor faz um uso de flashback para explicar o que aconteceu. Para mim não era necessário, mas eu compreendo o uso desse flashback, porque não foi algo extremamente expositivo jogado na cara que facilita o entendimento para o público em geral. Então eu não acho que foi problemático. Eu só acho que não precisava, mas não chega a ser um ponto negativo para falar mal do filme. Coringa me surpreendeu. Eu tinha boas expectativas, mas ele é um filme denso, com mensagens fortíssimas, uma atuação brilhante, uma fotografia sensacional que remete ao brilhante Taxi Driver, e é um dos melhores filmes do ano. Tendo que dar uma nota, eu vou dar para Coringa uma nota 10 e um dedão positivo se você tiver estômago. É irrelevante falar isso porque é um filme pesado. Eu acho que a censura deveria ser mais do que 16 anos, deveria ser 18. Mas é um filmaço. Eu mal posso esperar para rever. Então é isso, gente. Vocês estão ansiosos? Já viram? O que vocês acharam do vídeo? Discordam? Concordam? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se inscrevam no canal, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e falou!